Good morning, students, or good afternoon, né? Não sei o horário que vocês vão assistir essa aula hoje, né? Mas, aula de inglês, Teacher Carla, pay attention, prestem bastante atenção nesse vídeo, nessa aula, que vamos fazer assim, como se eu estivesse com vocês em sala de aula. É claro que é bem diferente, mas eu gravo o vídeo para poder ajudar vocês, tá bom, pessoalzinho? Olha, nossa aula de hoje é em cima o quê? Da aula de ontem do Centro de Mídia. Então, espero que vocês tenham assistido, tá? Tem que fazer as tarefas lá. Se não assistiram, assistam a aula lá e depois acompanhem esse vídeo que eu vou explicar para vocês. Lá eles passam, fazem algumas coisas e passam meio rápido, né? O pessoalzinho reclama um pouquinho. Então, aqui eu vou explicar para vocês com mais calma o assunto de ontem, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Lá eles falaram sobre pie chart, que é o gráfico em forma de pizza, em forma de torta, vamos dizer assim, né? Pie chart. Pie é torta, tá bom? Então, na verdade, são duas pessoas conversando lá, né? Sobre uma aula. E o que acontece? Saber, vocês vão me falar se ela entendeu ou não, né? A aula, tá. Então, vamos lá, tem vídeo, né? Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo junto aqui para vocês assistirem, para a gente acompanhar junto. Senão, eu coloco separado na aula, tá? Então, vamos lá. Quando vocês virem falar sobre pie chart, é um gráfico em forma de pizza, a gente costuma falar, né? Lá eles falam em forma de torta, que é esse daqui. Então, aqui vai as porcentagens, tá? E ele tem esse formato. No inglês tem o pie chart, que é esse em forma de pizza. Tem o pie graph, perdão, o graph, que é em gráfico, né? Tá? E tem line graph, que é em forma de linha, tá bom? Então, tem o de coluna e tem o de linha. E tem esse, certo? Igual os nossos também, mas eles têm um nome diferente. Aqui, gente, eu vou fazer uma revisãozinha. Time for review, hora de dar uma revisão. Sobre o did, que eles comentaram lá, porque nessa aula pede-se para quê? Para responder com o did. O que é o did? E aí, professora, o que é? Bom, ele é um verbo auxiliar, tá bom? Que é o o verbo do, que é fazer, tá? Do, e ele é um auxiliar. No caso aqui, ele está no passado. Então, sempre que vocês virem essa formação aqui, ó, esse auxiliar did, quer dizer que a frase está no passado. Então, se ela foi feita uma pergunta no passado, vocês vão responder também no passado, ok? Vão usar a mesma estrutura de tempo, estrutura verbal. Ele não tem uma tradução, tá? Ele ajuda o verbo não, a frase. Então, ó, vamos lá. Você já deve saber que o verbo do é um grande ajudante da língua inglesa, que o verbo do é fazer, tá? Ele sempre aparece em frases no presente, na companhia do verbo principal. Quer um exemplo aí, ó? Do you like vamos ver alguma coisa que vocês gostam. Do you like videogame? Você gosta de videogame? Olha o do aí, ele vem no começo da frase. Do you like? Like é o verbo principal. Like, gostar. Do é um auxiliar que vem para fazer perguntas, tá? Então, ele é um auxiliar e o do está no presente, tá? E ele é um verbo regular, então no passado ele fica did. Não sei se vocês se lembram, a gente já até falou sobre isso, os verbos em inglês no passado se dividem em regulares e irregulares. Então, os regulares, a maioria deles ganham um ed no final para ficar no passado, tá? Tem algumas regrinhas, mas a maioria no passado termina com ed, os regulares, tá? Os irregulares, eles têm terminação própria, que é o caso do verbo do, tá? Que aí no passado ele fica did, certo? Vamos lá, então. Se ele já aparece no passado, não há necessidade de colocar o verbo principal no passado também. Então, ou seja,
Quando vier numa frase o did, você não precisa deixar o verbo que vem junto com ele no passado, porque o did já mostra que a frase está no passado, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Did you work last night? Ó, work é o verbo principal, work, tá? Certo? Did é o auxiliar. Então, o work não precisa vir no passado. Por quê? Porque tem o did, e a gente já sabe, então, que essa frase estará no passado. Fora os complementos, ó. Last night. Gente, sempre que aparecer essa palavrinha last aqui, ó, significa passada, tá? Então, ó, last night, noite passada. Last Friday, sexta-feira passada. Last day, no dia passado, tá? Então, sempre que aparecer esta palavrinha last, vocês sabem que se refere a alguma coisa que já passou, passado, tá bom? Certo? Ó, aula passada. Last lesson. Então, na aula passada, na lição passada. Então, did you work last night? Você trabalhou na noite passada? Se tem o did aqui, então eu não preciso colocar o verbo work no passado. How did she get work? Como ela chegou lá? O how é o pronome interrogativo como, né? Aí eu coloco o did, sempre vem antes do sujeito, né? E o quê? O verbo principal é get, chegar. Então, como ela chegou lá, tá? E aí, esse aqui não vai para o passado. Olhem como fica a formação da frase. Vem sempre o did primeiro, tá? Depois o sujeito. E depois vem o verbo, tá? Caso tenha um outro complemento, que no caso aqui seria o pronome interrogativo, ele vem antes, tá? Aí ele vem primeiro. Então, ó, did she call me this morning? Ela me ligou esta manhã? Vejam que o verbo ligar é call, tá? E ele não muda, não vai para o passado, por quê? Porque tem o did aqui, então ele não vai para o passado. Olha aqui outro pronome interrogativo, when. Quando. Então, ó, when did she travel? Quando ela viajou, tá? Como você pode perceber, todos estão na interrogativa, mas isso não quer dizer que o did não pode ser usado na afirmativa. A diferença é que ao usar do ou did, você dará mais ênfase àquela ideia. Veja o exemplo. Então, ó. I love you. Eu amo você. Mas aí ela colocou o did. I did love you. Eu realmente amei você no passado, tá, gente? Então, isso quer dizer o quê? Passado. Study. Se eu fosse perguntar, você estudou para o exame? Aí ficaria Vicky, studied for the exam. Você estudou para o exame, mas aí como tem o did, ele não vai para o passado, ele continua, e aí fica assim, você realmente estudou, ou você estudou de verdade para o exame, para a prova, tá? Então, não quer dizer que essa seja a tradução, tá? Mas qual foi a ideia de aumentar? Então, tipo assim, eu realmente amei você, então eu coloquei esse did para aumentar essa ideia. Aqui, ó, você estudou mesmo? Ou então você estudou de verdade? Então, eu coloquei esse did para aumentar essa ideia. O didn't é a negativa, tá? Então, por quê? Didn't é did not. É o did mais o não, did not. Aí, juntando, fica didn't, tá bom? Certo? Então, será que ainda estamos gravando?